Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Então vamos lá, né? Sem filtro e sem lero-lero. Bom, primeira coisa que eu queria ressaltar aqui que esse vídeo é uma homenagem, né, ao casamento das galáxias que aconteceu nesse último sábado. Olha, quando eu falo o casamento das galáxias é porque eu nunca vi uma coisa tão organizada na minha vida, eu nunca vi um lugar tão bonito, uma decoração tão fora da curva e com um cerimonial todo sincronizado, sabe? Aquela coisa, sabe quando a rainha de Sabá perdeu o fôlego ao ver a excelência do reino de Salomão? Foi nessa pegada. E olha, o meu medo era que duas coisas. Primeiro, que eu me senti muito honrado de ter sido muito honrado de ter sido convidado pelo meu irmão, pela minha cunhada, para fazer a celebração deste casamento, porque é muito difícil algum profeta ter honra na sua própria casa, né? Quando Jesus falava palavras duras, os seus familiares foram para a porta do templo mandar chamar, falar, ó, manda ele vir para casa que ele está falando besteira, ele está fora de si. E, e muitos da sua própria casa não acreditaram nele. Por que isso? Porque são as pessoas que estão próximas, que nos vê no dia mal, quando você chuta o dedinho no pé da cama, quando você está, sei lá, enfim, quando você não está bem. E no meio dessa pessoa tão chata que eu sou, tão sistemática, tão metódica, tão prática, eu acho que a palavra talvez seja essa, né? Eu procuro ser muito prático nas coisas. Eu fico lisonjeado de alguém ter olhado e falado assim, eu acho que pode vir alguma coisa boa dali. Então, de fato, é uma grande honra. E disparado, foi a palavra mais importante, foi a ministração mais importante da minha vida. Espero que tenha sido à altura. E é uma releitura dessa palavra de sábado que a gente vai fazer aqui. Claro que de forma mais despojada, como já começou de forma mais despojada. E vamos seguir o barco. A gente começou lendo Gênesis 2, quando o Senhor fala, né? Vê que não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E você sabe da história, né? Tiram uma parte da costela de Adão, depois fecha a carne. Ele apresenta a sua mulher e dá um mandato cultural, né? Multiplicai-vos, dominai a terra, sujeitai-a. Logo depois, eu deixei claro que é claro que não vamos ter a prepotência de falar, olha, são os 3 tópicos mais importantes para qualquer casal. Não, não, não. Nas minhas leituras, no meu devocional, veio ao meu coração esses 3 tópicos para que eu discorresse a respeito deles. Ah, são os 3 maiores, são os 3 melhores, são os 3 principais? Nesse recorte aqui, o que veio no meu coração é que eram 3 tópicos, entre vários outros, mas 3 tópicos a observarmos para continuarmos tendo sucesso no caminho aí em busca do casamento das galáxias. A gente pode até colocar esse título, né? Celebração ao casamento das galáxias. Tá aí. Vamos escrever isso lá. Bom, e aí a gente começou a pegada em 1 Samuel capítulo 25, quando depois de Samuel ter falecido, Davi e seus homens foram para o deserto. Ficaram ali nas beiradas do Carmelo. E na região, era a região de um grande empresário da época, Nabal. Só ali naquela região ele tinha mais de 3.000 cabeças de ovelhas e os seus pastores que pastoreavam essas ovelhas. Davi, sabendo que era dia de festa na casa de Nabal, porque era dia de tosquear as ovelhas, então tinha sempre muita comida para todos os seus servos, ele mandou alguns servos dele, servos de Davi, falar com Nabal, olha, muita paz seja na tua casa, prosperidade em tudo que é teu, em toda a sua vida, toda a sua família. Nós somos homens de Davi e temos sempre encontrado com seus pastores ali próximo ao Carmelo. E nós não só não os fazemos mal e não os saqueamos, como nós ainda os protegemos. Sabemos que é dia de festa na sua casa, então, se o senhor pudesse, o que o senhor pudesse, o que tiver a sua condição, nos fornecer algo, que nós estamos sem comida lá no momento. Nabal olha e fala assim, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver?
Quem garante que vocês são de Davi mesmo? Fica um monte de gente que foge dos seus senhores aí e vem com uma historinha triste. Tem nada a ver com vocês. Nada. E aí o primeiro ponto que a gente falou é o seguinte. Não basta não fazer o que todo mundo faz. É preciso fazer o que ninguém faz. Principalmente nessa época. No recorte da história aqui de Davi e Nabal, olha, era absurdamente inconcebível que pastores se encontrassem com homens guerreiros, pastores que tinham o quê? Funda e pedra. Gente, isso funcionou com Davi por causa da mão de Deus na vida de Davi. E pastores que não têm nenhum costume com a guerra, é fato que eles seriam saqueados. Não precisava de ser um pequeno exército. 2, 3 de péssima índole ia saquear, ia roubar as ovelhas, ia fazer mal para os pastores. E olha, Davi passava por ridículo. Dá para pensar alguém olhando o pessoal de Davi pedindo comida e falar: isso é um absurdo, por isso que não enriquece, nunca vi uma coisa dessa. Os caras, gente, era um tempo de guerra. Vocês têm que lembrar que ali, ó, não era nem o tempo da graça ainda. Ali era olho por olho, dente por dente. E Davi já era um homem que tinha um coração, assim, à frente do seu tempo, né? E, assim, a gente pode falar várias coisas aqui, ó, dentro do que a gente precisa fazer no casamento, a respeito do que não basta não fazer o que todos fazem. É preciso fazer o que ninguém faz. E, sobretudo, nessa época de machismo, feminismo, sabe? Jesus, por exemplo, foi uma das primeiras pessoas no Oriente que defenderam as mulheres. Jesus tratou a adúltera que estava ali para ser apedrejada de um jeito que ninguém tratou. Se você pega nos originais, ele a chama de senhora, como se estivesse falando com a mãe dele. Uma mulher talvez já com pouca roupa. E os homens machistas desde aquela época, porque na lei o homem e a mulher tinham que ser apedrejados. Mas aliviaram para o homem, chegaram para ele e falaram: parça, pô, vacilou, hein? Segue seu rumo aí que nós vamos matar essa pecadora aqui agora. E aí depois que os acusadores, né, foram um por um, quando queriam pegar Jesus na curva, e aí diz a célebre frase: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. No final ele diz: Senhora, onde estão os seus acusadores? Vás e não peques mais. Olha, defender a cultura do reino de Deus começa com uma família que defende a cultura do reino de Deus. Não é verdade? E dentro do casamento, não só esse exemplo de bom tratamento para com as mulheres, mas 1 Pedro 3,7 diz até assim: ó, igualmente vós maridos, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3,7 diz até que, se não tratarmos bem nossas mulheres, nossas orações podem ser impedidas. Tá vendo, Igor? E todos que nos ouvem, né? Nem o machismo, nem o feminismo é cristão. Amar e honrar é o ensinamento cristão. Quando a gente fala de não basta não fazer o que todos fazem, é preciso fazer o que ninguém faz. E quando a gente fala dessa época maluca, dessa cultura da era da pós-verdade, do zeitgeist aí, do espírito desse tempo, de meu corpo, minhas regras, Olha, hoje em dia a coisa está tão absurda, está tão chato o mundo, né, que tem cota para tudo. Se você olhar a academia, por exemplo, agora o Oscar, por exemplo, quando você vai olhar para o Oscar, a partir do próximo ano, os filmes para concorrer tem que ter cota de abordagem LGBTPXPTO, cota de negro, sei lá, talvez se vão fazer cota para asiático, para albino, cota para
cabelo crespo, corta para cabelo crespo que tá ficando branco, vai ficar igual o preto velho. E Marcos 3,27 diz o seguinte: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens sem primeiro amarrar o valente, e só então vai saquear a sua casa. Então, para a gente perseguir aí e manter e persistir tendo o casamento das galáxias, nesse ponto de não fazer o que todo mundo faz e fazer o que ninguém faz, a gente precisa defender a nossa casa olhando com lupa o que entra por todas as áreas. O que se escuta, o que se vê, o que se lê. E anteriormente, para que a gente tivesse, para que alguém fosse exposto a algo que lhe trouxesse uma visão mentirosa, principalmente agora, né, na pós-verdade, ela tinha que ter acesso a estar num lugar que tinha acesso a uma TV, a um rádio, talvez a algumas revistas, livros. Hoje em dia o celular é uma bomba atômica, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente precisa de defender a nossa casa. Eu particularmente, eu sei que lá em casa o pessoal fica até bravo, mas eu sou paranoico. Eu sou paranoico com aquela questão de classificação indicativa para as crianças, por exemplo. E ainda assim, eu aboli praticamente as TVs, estou usando praticamente só a internet, porque o que me dava raiva é o seguinte: o filme tinha classificação indicativa para 10 anos, mas as propagandas não tinham, não seguiam o mesmo padrão. E olha, eu não preciso dizer que o mundo está de cabeça para baixo. E esse amarrá-lo, para amarrar os valentes, é um amarrar gradativo. Esses dias eu escutei um pastor falando uma coisa que é bem verdade. Não quero lembrar a fonte, se eu lembrar até no final eu falo. Que ele fala o seguinte: hoje, se a gente falasse assim, a fome no mundo está crescendo muito. O canibalismo, talvez voltado para pessoas que já estão em fase terminal e que a sua doença não afete a sua carne a ponto dela ser consumida, você pode olhar e falar assim: nossa, que absurdo. Mas com todas as outras pautas que estão querendo nos amordaçar em todos os sentidos aí, foi assim também. Quem imaginava que há uns 15 anos atrás, pautas tão absurdas teriam não só lugar, como suas cotas resguardadas? Sabe, nós temos visto famílias, por não se guardarem, por entrar na pegada contrária ao que o Evangelho nos ensina, que nos ensina: não vos conformeis, não vos amoldeis a esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. E as pessoas vão deixando a vida os levar, e aí ela vai aderindo às ideias que ela acha que é dela, mas não são, porque só entraram e acharam lugar, acharam morada, porque foram repetidamente rebatidas, e aí você já tem dificuldade de entender o que é a sua ideia e o que é uma ideia que estão enfiando na sua cabeça através da exposição, da simples exposição. Nós focamos muito, sabe, na parte amarga do Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. O que de fato eu entendo. Mas a gente esquece da parte de Deuteronômio 7,9 que diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E por fim, o que eu quero dizer, Silas, Douglas, o que você quer dizer com para perseguir, para manter um casamento das galáxias? Começando com o exemplo lá do que Davi não só não roubava, como protegia. O que você quer dizer quando você fala de não basta não fazer o que todos fazem, é preciso fazer o que ninguém faz? É bem aquela pegada de Josué 24,15, que a gente adora cantar, quando Josué fala: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor,
Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É tanto você, homem, você, mulher, que está me ouvindo, você, Igor, você, Natália, fincar o pé e falar, olha, eu não estou nem aí para o que é o politicamente correto lá fora. Eu sei que aqui, na nossa casa, tem valente macho e tem valente fêmea. E nós e a nossa casa vamos servir ao Senhor. E defendam a sua casa. O segundo item, já que a gente falou tanto de cultura, né? Eu falei lá do Quarto Poder, que é um filme de 1997, onde o guarda segurança Sam, ou Sam, interpretado por John Travolta, perdeu seu emprego em um museu, né? E desesperado. Olha, isso é figurinha carimbada, né? Em todo mundo que faz comunicação. No primeiro, segundo período, eles sempre fazem o tempo da aula render com vocês lendo isso aqui. E aí ele desesperado, porque isso, a falta desse emprego ia desestabilizar toda a família, ele vai conversar com a senhora Banks, mas vai armado para ver se a intimidava e, sem querer, atira num colega de trabalho. O azar do segurança interpretado por John Travolta é que lá dentro tinha um repórter decadente que já teve dias de glória, mas estava no final de carreira, interpretado pelo Dustin Hoffman. E depois daquela bagunça toda, muitas pessoas fogem, e esse repórter convence o segurança a manter reféns criança. Ele convenceu o segurança a manter as crianças refém, e ele se colocou na posição de único comunicador entre o que estava acontecendo do lado de dentro e o lado de fora do museu. E aí, esse filme prova pra gente que, de fato, a comunicação é o quarto poder. A comunicação está acima do legislativo, do executivo e do judiciário. A gente tem visto aí, não só no Brasil, no mundo todo. A gente teve a prova de Hitler, né? Sendo assessorado por um cineasta. O ministro mais importante de Hitler não era um militar, era o ministro da propaganda. E que insistiu numa mentira até que ela virasse verdade. A comunicação é o quarto poder. Ela está acima do executivo, do legislativo e do judiciário. Inclusive, o livro de Tiago, quando compara o poder da fala com o leme de um navio, que de tão grande, mas um pequeno leme o move para onde quiser virar o timoneiro, porque o leme lá no fundo do navio, dentro da água, é pequeno. Mas se virar aquilo, o navio muda de direção. E aí ele brinca também. Ele brinca não, né? O que eu tô falando? O Tiago tava falando sério, cara. E aí ele fala também que é comparado como um pequeno fogo, que se começar aqui pode incendiar uma floresta inteira. Aí fala do poder da língua. Se a pessoa não peca em palavras, ela é perfeita. E aí eu volto na história lá de Davi e Nabal, que quando os valentes de Davi voltam e dão essa resposta para Davi, falam, olha, Davi, o camarada, assim, deixou a gente falando. Falou, como é que é? Não tem nada a ver com vocês, não. Vou dar vida mole para malandro agora? Quem tem fio barbado é gato, amigo. Eu não tenho que te dar comida nenhuma. Não tenho que te dar nada para Davi. Que isso? Tá achando o quê? Davi mandou, prepara, e alguns ficam aqui com a bagagem, vão descer, e não vai ficar nada do sexo masculino vivo naquele lugar. Ele vai arrepender do dia que nasceu. E cá entre nós, se tem um cara que era guerreiro, era Davi, né? A sorte é que, né? A sorte, as coincidências sobre as quais a mão de Deus está, vamos dizer assim, é que um dos empregados de Nabal
chamaram a esposa de Nabal, Abigail, e falou: Abigail, senhora, deixa eu te contar a história. Olha, foi assim, assim, assado. É verdade. Os caras, além de não nos roubar, o que qualquer um faria, eles ainda nos protegem de outros, não deixa que alguém nos roube. Pô, e Nabal, eu vou te falar uma coisa, não vai sobrar nada aqui, porque a resposta que deu, que Nabal falou para devolver para Davi, essa mulher mandou preparar vários e vários e vários animais carregados de tudo quanto é tipo de iguaria, de comida, tudo que você pensar. Era a ceia mais farta das galáxias. E falou: desce correndo que eu encontro vocês. No meio do caminho, Davi vindo, ela descendo também, essa mulher encontrou Davi. Aí a hora que você pensa: olha, Davi tinha falado que ia matar tudo que fosse sexo masculino. Mas ela está querendo dar uma de espertona, de xirra. Vai morrer mulher também agora. Porque, pensa comigo, depois que o marido dela mandou essa resposta para Davi, o que faria Davi mudar de ideia? Não só Davi, Davi e todos os seus homens, armados, descendo com sangue no olho. Os caras morrendo de fome ainda. Não é? Um pitbull que você deixou com fome. Essa mulher desceu. Primeira coisa, ela assumiu a culpa. Assuma a culpa. Começa baixando a temperatura. Aí ela vira e fala assim: perdoa, Davi, porque essas coisas no trato de casa, de alimentação, eu que devia ter interceptado aí essa comunicação. Mas Davi, meu marido Nabal é um homem mal-humorado. Ele é um homem de um temperamento difícil, de um gênio complicado. Cá entre nós, todo Israel já sabe da sua fama, já sabe de quão generoso o Senhor é, quão honrado o Senhor é, de todas as vezes que o Senhor teve oportunidade de fazer o errado e não fez, e sempre fez o certo. Todo Israel já sabe que o Senhor pode não estar lá ainda, mas todo Israel já sabe que o Senhor é o verdadeiro Rei de Israel. É só um pouco de tempo que falta, Davi. Pouquinho tempo. E o Senhor estará lá naquele palácio. Não faça isso. Não derrame um sangue que nem é de guerra. Um tempo de paz. Não derrame esse sangue desnecessário, não. Porque sua história é muito bonita.